Olá, estamos aqui no dia 21 de março para mais uma vez conversarmos a respeito da nossa doutrina espírita. Hoje eu estava estudando um pouco a nossa doutrina e encontrei as questões de 737 a 741 do Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 6 da lei de destruição. E tem um capítulo específico chamado Flagelos Destruidores. Como eu já disse, as questões 737 a 741. E eu estava refletindo que a nossa capacidade de interpretar essas informações, elas são mais fortalecidas quando a gente estuda em gerações que vieram antes de nós, como se nós não estivéssemos fazendo parte do progresso da existência. Por exemplo, a questão 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Kardec pergunta e os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Na questão 738, ele pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Kardec pergunta isso com aquela preocupação de sim, mas precisa a gente sofrer? Mais ou menos isso que ele pergunta. E os espíritos respondem: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. A gente não está aqui querendo afirmar de que Deus está castigando a humanidade. Não se trata disso. Mas a gente está aqui refletindo quantas tentativas Deus já mandou para que a humanidade pudesse compreender a lei de justiça com Moisés, a lei de amor com Jesus. Quantos séculos nós passamos para poder estarmos hoje, 20 séculos após a vinda de Jesus, tentando conjugar o verbo amar, sem entender completamente esse significado. Ainda encontramos muito egoísmo, muito orgulho, muita vaidade, muito esquecimento das leis de fraternidade, das leis de amor, das leis que devem elevar a nossa relação do amai-vos uns aos outros, como Cristo nos ensinou. Ainda estamos um pouco distantes dessa realidade. Então, o homem não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. E Kardec pergunta: mas nesses flagelos tanto sucumbe um homem de bem como o perverso. Será justo isso? Eles respondem: durante a vida, o homem tudo refere ao corpo. Entretanto, de maneira diversa pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo não são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que se vos servirá no futuro.
Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante a de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. Ou seja, Deus está mais preocupado com o crescimento e o progresso dos nossos espíritos do que com a encarnação, do que com o corpo que vestimos na presente encarnação. Isso não quer dizer que a gente vai menosprezar o corpo que estamos vestidos, porque temos uma das leis, que é a lei de preservar a vida, porque devemos tirar o máximo, o proveito da nossa encarnação. E é isso que estamos fazendo, lutando ao lado da ciência para descobrir a cura, para nos libertar desses males que essa enfermidade está assolando em todo o mundo. E Deus não nega essa intuição, essa capacidade, essa possibilidade de minimizarmos o mal, de aplacarmos as dificuldades. Ele, pelo contrário, ele nos intui, mas para isso ele quer de nós confiança, fé, resignação diante de seu amor maior. Então, queridos amigos e irmãos espíritas, estudemos a doutrina espírita. Está tudo aí escrito. Primeiro veio Moisés, depois vieram muitos profetas, Jesus, e hoje não mais profetas, mas os espíritos que nos falam através dessa abençoada doutrina, desta abençoada codificação, que tem tanta informação. Então não é tempo de desespero, não é tempo de angústia, não é tempo de... É tempo de compreendermos, de obedecermos às leis, de fazermos o que as autoridades mandam. É tempo de nos resignarmos diante do poder de Deus, mas é tempo de confiança, é tempo de temperança, é tempo de saber que a cada um segundo as suas obras. Então, consciência tranquila, paz no coração, alegria, harmonia, amor, fraternidade entre os familiares, porque tudo está sob a orientação do nosso Mestre Jesus. E a reflexão que fica é: será que algum dia foi diferente? Pois bem, nunca foi diferente. Sempre estivemos nas mãos do Cristo. Que Ele siga adiante nas nossas embarcações e que possamos fazer a sua vontade hoje e sempre. Muita paz.